Bom, boa tarde. Meu nome é Luciano, eu sou professor da USP Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, tá? E eu venho atuando dentro de uma linha de pesquisa de diagnóstico óptico, venho atuando em algumas técnicas, como espectroscopia no infravermelho, espectroscopia Raman, experimento Raman e fluorescência. Então, aqui tem dois exemplos, ou seja, no primeiro caso é uma técnica onde se usa FTIR para auxiliar diagnóstico em lesões de patologia, e o segundo é uma que você já tem uma instrumentação para você fazer algum diagnóstico intraoperatório, ou in situ, ou ex vivo, alguma amostra que você tenha recém-extraída do seu paciente, né? Então, eu vou fazer apenas a apresentação do primeiro trabalho. É um trabalho que vem desenvolvendo junto com um grupo francês. Eles são especialistas numa metodologias numéricas, né, que nos auxiliam a interpretar esses dados, então esse contato surgiu dessa maneira. E também eles têm um banco de dados de amostras de colo interessante, então a gente aliou a eles e conduzimos esse trabalho, e em resumo é um trabalho de doutorado de um aluno meu. E basicamente é uma técnica de espectroscopia de absorção, né? Então você tira um espectro de absorção típico de um tecido como esse na região do infravermelho, né? Só que a grande característica é que você usa um microscópio para isso. Então aquela imagem onde você tem uma imagem típica de HE, onde o patologista usa para você fazer um diagnóstico baseado em informações celulares, né? Você pode pegar essa mesma imagem sem corar, né? Sem colocar HE, e numa janela própria, que seja transparente para o infravermelho, você tira um espectro, uma imagem como essa, onde você vai ter um espectro, como eu mostrei anteriormente, para cada pixel. Então, se depende da sua imagem, você vai ter lá seu 1000 por 1000, né? Quase, sei lá, 1 milhão de espectros numa imagem grande, ou seja, meio milhão uma imagem pequena, e você consegue tirar informações bioquímicas desse tecido. Então, essa é a grande vantagem comparado com o diagnóstico do patologista. Ou seja, o patologista ele é eficiente, ele é bom, ele faz aquilo lá, mas ele talvez ele perde informação que ele não se baseia em informação bioquímica. Então, essa é a grande vantagem dessa técnica. Então, você tem, por exemplo, para cada pixel um espectro como esse, e cabe agora saber analisar isso, saber tirar padrões, saber tirar informações que possam auxiliar algum diagnóstico de alguma lesão. E nesse caso seriam lesões inflamatórias, né, em processos, em lesões de colo, né, pode ser em lesões pré-cancerosas, né, pré-cancerosas mesmo, que você tem processo inflamatório associado, mas o foco principal é buscar padrões e tentar auxiliar de alguma maneira algum processo que possa vir a tornar um câncer, por exemplo, como doenças de Crohn ou colite ulcerativa. Em resumo, você adquire essa imagem, processa ela de várias maneiras, como você quiser, para você tirar ruído, para você remover parafina, se você tiver, mas você faz processamento, e depois você faz um agrupamento, ou seja, agrupamento por semelhança, vamos resumir dessa maneira assim, né? Você agrupa espectros semelhantes e depois você infere e consegue dar nome para aqueles espectros, ou seja, nomes, né, o significado daquele espectro, e aí você monta um banco de dados e depois você consegue buscar um modelo de predição, ou seja, você diagnosticar alguma outra lesão que você quer investigar, né? Então, vamos fazer passo a passo mesmo. Então, você tem vários processos numéricos, ou seja, esse método aqui, ele basicamente você utiliza para você remover ruído, ou seja, remover parafina, porque essa amostra é parafinada, então, se você tirar o espectro da parafina, você não consegue buscar bons padrões, né, características daquele tecido, então você tem que usar uma metodologia para você remover essa parafina. E o próximo passo agora é agrupar espectros semelhantes. O que significa espectros semelhantes? Ou seja, agrupar pixels que têm espectros semelhantes. Então, vamos imaginar que eu chego lá nessa amostra HE aqui, eu falo que eu quero separar isso aqui em 6 grupos de espectros. O que significa 6 grupos de espectros? Eu defino, do ponto de vista matemático, que eu quero separar em 6. Então, eu vou agrupar eles com 6 espectros médios, que seriam os nossos clusters, né? E vamos fazer isso não para 6, vamos fazer isso para vários, né? Então, você tem uma imagem típica de HE, e aqui uma imagem típica de que você extrai desses clusters. Quer dizer, então, cada pixel amarelo aqui, ele é próximo entre si, mas diferente dos pixels com cor ciano. Então, você pode fazer isso para 2, para 4, para 6, para 20, para quantos clusters você quiser. E por que a gente faz isso? Porque a gente faz várias opções, leva essa informação agora para o patologista, ele compara com as informações celulares e a gente acha o melhor número de grupos que correlaciona à informação patológica. Então, por exemplo, nesse caso aqui foi a amostra com
foi amostra com 6 clusters. Então, o patologista falou que isso aqui é a melhor clusterização que você fez para correlacionar com as informações patológicas. Por quê? Por exemplo, aqui embaixo, ele viu que tinha umas alterações teciduais características de processos inflamatórios, que a gente chamou aqui de folículos linfóides. Então, isso aqui é o papel do patologista, ou seja, dar informação o que é aquela lesão, qual que é o melhor número de clusters, o que cada cor representa. Então, até agora, a gente faz processamento matemático, entra com patologistas colaboradores e monta um significado para essas cores, né? Além disso, tem um dendrograma também que você consegue assimilar. Então, por exemplo, se o patologista não classificou um vermelho, se ele não classificou um ciano aqui, eu posso falar que esse ciano é igual ao verde. Nesse caso, classificou. Mas se não tivesse classificado, você vai lá matematicamente falar que é igual, tá? Fazendo isso agora para uma centena de amostras, né, você então consegue montar um banco de dados, você consegue treinar o seu programa, né? Então, no nosso caso aqui, nós pegamos amostras com câncer, com processos inflamatórios e tecidos sadios. Então, a inflamação ela existe nesse grupo aqui e também existe nas amostras com câncer, né, que você tem regiões inflamadas em torno das regiões cancerosas, né? Fazendo isso, então, isso é um trabalho extensivo, exaustivo, né, que precisa ser feito, demora, é um projeto longo. E pegamos essas informações que os patologistas nos fornecem, né? Pega apenas as classes que realmente têm significado, não está aparecendo aqui, mas essas cores aqui são estruturas criptas, processos inflamatórios vermelhos. Então, fornece isso para o banco de dados, alimenta o banco de dados, e agora o próximo passo é você reservar algumas amostras que você não utilizou para construir o seu banco de dados, e você fornece uma imagem apenas o espectro, né? Para cada pixel você vai ter o espectro, dizendo que você vai selecionar essas imagens aqui, vai fornecer para o banco, e esse banco vai te fornecer um diagnóstico sem a interferência do patologista, sem a interferência mais humana, vamos falar assim, né? Então, o que o programa vai nos fornecer são imagens típicas como essas aqui, né? Onde ele vai nomear essas cores, ou seja, ele vai fazer uma estrutura de acordo com as informações do banco de dados, tá? E além dessa estrutura, significa o quê? Significa que esses espectros aqui laranja, eles são similares entre si e diferentes do amarelo, tá? Então aqui você tem um exemplo com poucos clusters, 2 apenas, majoritariamente, né? E aqui você tem mais. E também ele vai dar um nome, ou seja, se é inflamação severa, se é uma lâmina própria, se é muscular, se é esses linfóides, folículos, linfócitos, folículos, não sei como é que é em português, agora esqueci. Enfim, então agora esse é o estágio que não tem muito resultado, mas ele fornece isso e não está dando muito certo. Que parte não está dando muito certo? O que dá certo é isso aqui, a estrutura. Se você mostrar essa imagem agora para o patologista, fala, patologista, ele acertou essa estrutura aqui? Essas estruturas verdinhas, esse azul aqui, ele acertou? Ele acertou. Ele está acertando, ou seja, você conseguiu treinar ele bem para diagnosticar, identificar as estruturas. Mas o que ele não está acertando é isso aqui, é esses nomes aqui, né? Então, essa região aqui ele até acertou, mas o que o patologista fala, isso aqui não é inflamação severa. Então, tem uma informação interessante que ele consegue acertar as bordas, as regiões, né? Mas não consegue acertar tão facilmente assim o que significa aquele tecido, tá? Como conclusão desse trabalho, então, é isso, ou seja, você consegue utilizar ele como uma ferramenta para fazer uma avaliação intratecidual, ou seja, para aquele tecido, e justamente ele consegue acertar a estrutura porque ele compara os espectros vizinhos, então você não tem uma variabilidade muito grande. Diferente de você falar que aquela região amarela aqui é um processo inflamatório, ele comparou com outras amostras inflamadas. Então, aí que ele erra. Então, o problema é que ele está errando, provavelmente, porque você está fornecendo amostras no nosso caso, são 100 e poucas imagens, ou seja, são quase 50 pacientes, então você tem pacientes diferentes, então você tem uma variabilidade muito grande de vida pacientes, e aí provavelmente está errando. Qual que é a solução disso? Otimizar o método, você tem vários parâmetros matemáticos que você consegue melhorar isso, então essa é a fase agora, assim, uma espécie de otimização. E outra coisa também que é o preparo de amostras. É um trabalho que foi feito parte no Brasil, parte na França, então o procedimento de preparar amostras de patologia é diferente, e se é diferente, a parafina é diferente, ela foi aquecida diferente, o fornecedor é diferente, o espectro de infravermelho é diferente. E aí você já tem um problema agravante. Isso foi possível de resolver, porque você monta um modelo envolvendo todos os espectros de parafina que você tem disponível, tá?
E, bom, resumir rapidamente isso. E eu tentei apenas mostrar uma metodologia, a gente faz isso agora, vamos fazer isso para espelhamento Raman. Espelhamento Raman tem um problema que ele é um sinal um pouco mais ruidoso, em FVM, mas você pode aplicar a mesma metodologia. Então, é essa que eu trouxe aqui para mostrar hoje. Tá bom? Obrigado. Você tinha um projeto dentro do nosso centro que era medida de ultravioleta para aplicações médicas, etc. Sim. Eu não trouxe nada, mas assim, eu tentei por causa do tempo, né? Mas assim, nós temos um laboratório de apoio, né, para isso, né? No nosso último encontro deixei claro isso, que nosso laboratório ele pode, estou fazendo trabalho com LAT também, de disponibilizar um laboratório que você possa caracterizar qualquer fonte de radiação ultravioleta ou no visível, né, para que você atender, ou seja, aplicações biológicas ou não, né, mas que tenham uma dosimetria acurada. Então, o que se corresponde à dosimetria acurada? O que a gente faz no laboratório lá? Caracterização de LEDs, a gente monta placas, ou seja, a gente faz uma caracterização de LEDs desde a sua compra até a confecção final. E também tem um outro trabalho que a gente desenvolve bastante para você estudar a resposta espectral de um evento biológico, né, que a gente chama isso de espectro de ação biológica. Por exemplo, você usa um LED vermelho com uma amostra A e depois você passa por um LED laranja e o efeito é diferente, ou seja, você pode mensurar esse efeito porque você pode determinar o espectro de ação biológica, ou seja, ver como que é a resposta disso. Então, eu acho que o que o Vanderlei quer dizer é assim, que eu também trabalho nessa área, né, e estou aberto, inclusive, a colaborações, ou seja, essa área de ultravioleta ela é bem mais propensa a colaborar no grupo do CEPOF, né, porque é um laboratório de apoio para cálculos e medidas espectroradiométricas, que a gente chama, né, dosimetria em UV visível. Certo? Muito obrigado. Vamos agradecer de novo.